O Internacional empata com o Santos na Vila Belmiro, algo que foi muito comemorado até mesmo na entrevista coletiva pelo técnico Mano Menezes, onde ele falou em uma frase de que ele qualificou o empate como um saldo positivo, visto os últimos acontecimentos no Internacional. Colorado, que para essa partida o técnico Mano Menezes teve muitas dificuldades para escalar a equipe. O técnico Mano Menezes que tinha muitos desfalques, não tinha aí o goleiro John, que por questão contratual pertence ao Santos, também o Pedro Henrique e o Rodrigo Moledo preservados nessa partida, ambos com desconforto do Pedro Henrique com o desconforto na tornozela esquerda, o Rodrigo Moledo com desconforto ali de desgaste físico. Então o técnico Mano Menezes com dificuldade para escalar jogadores, também tinha que acompanhar por suspensão, Maurício se recuperando uma luxação no ombro direito, e o mercado também ainda se recuperando de lesão na coxa direita. Com exceção do Pedro Henrique e também do Rodrigo Moledo, os outros jogadores também do campanhar, os outros jogadores só devem voltar depois da parada da data FIFA, que começa do dia 10 até o dia 22. Até o dia 12 até o dia 22, tá certo? Então entramos na próxima partida. O técnico Mano Menezes escalou Keiler, Bustos, Vitão, Nico Hernandes, René, Johnny, Carlos Lepena, Alan Patrick, Wanderson, Luiz Adriano. Tinha expectativa do DP no lugar do Pedro Henrique, do Lucas, do cara DP, o Lucas foi titular no jogo contra o América, não aconteceu. Essa foi a escalação colocada pelo técnico Mano Menezes. O Internacional que começou um jogo lá na Vila Belmiro, nona rodada do Brasileirão, precisando vencer para se recuperar na tabela de classificação. Em um minuto de jogo, o Internacional conseguiu o escanteio, teve uma bafa ali, a zaga do Santos afastou, o zagueiro Nico Hernandes jogou a bola de novo para dentro da área e com a bola encontrou o Luiz Adriano e o atacante fez ali o papel dele, empurrou a bola para o fundo da rede. Até teve uma polêmica ali, o VAR foi chamado por um possível impedimento, um possível toque de mão por o atacante Luiz Adriano, mas o gol foi validado em Internacional 1-0. Mas o Colorado logo depois sofreu aí uma abafa, aí, uma pressão do Santos, e 2 minutos depois o Colorado fez o gol a 1 minuto de jogo, e aos 3 minutos de partida um belíssimo gol de falta feito por Lucas Lima, o Santos empata, né, colocando tudo igual na partida. O Johnny fez uma falta na entrada da área e o Lucas Lima aproveitou, fez a chance. O Santos fez aquela barreira ali para tirar um pouco de visão do goleiro Keila, que substitui o goleiro John. E uma bela cobrança do Lucas Lima, Santos 1 Internacional. Veio o segundo tempo aí aos times muito parelho na questão de chance, enfim, muita troca de passes, os times estudando muito. O Internacional veio também com um problema que vem sendo muito evidenciado nas partidas, que é a questão do desgaste físico. O Internacional, principalmente na segunda etapa, sofre um pouco de falta de condicionamento físico. Por isso o técnico Mano Menezes foi colocando alguns jogadores na partida. Colocou o Jean Dias, colocou o Luca, colocou o Matheus Dias para dar um pulmão novo na partida. Até porque o Jean Dias entrou no lado direito ali de ataque para dar um pouco mais de velocidade, passou por um pouco mais de velocidade junto ao Busso, que quando ele sobe o René fica um pouco mais guardando posição. Então o Jean Dias entrou com essa função, entrou o Matheus Dias também para dar um apoio lá na ponta esquerda para o René, um apoio mais ofensivo, que é pela força física que ele tem. Então o técnico Menezes, pensando nisso, colocou o Matheus Dias na partida, colocou o Luca para dar um pouco mais de movimentação lá na frente e então fôlego novo, dar uma descansada no Luiz Adriano, mas não passou de sair. Internacional 1, Inter 1, Santos 1, e esse foi o placar da partida na nona rodada do Brasileirão. Colorado que com esse empatezinho ficou na 13ª colocação com 11 pontos, e o Santos com esse empate somou um pontinho também, o Santos que é o 12º colocado com 12 pontos. O próximo compromisso do Internacional será agora no meio de semana contra o Nacional do Uruguai, lá no Uruguai. Jogo às 7 horas da noite no estádio Parque Central. E o próximo compromisso colorado no Brasileirão será no próximo fim de semana, às 16 horas, onde o Colorado recebe pela 10ª rodada do Brasileirão o Vasco no estádio Beira-Rio. Jogo que deve ter a volta de Campanharo, deve ter a volta de Rodrigo Moledo também. O Pedro Henrique preservado para essa partida. Pedro Henrique pode voltar já. O Campanharo também no jogo de meio de semana pela Libertadores. O Rodrigo Moledo, eu acredito que isso vai ser só no jogo contra o Vasco. Os demais jogadores, como o Maurício, como outros jogadores aí, devem voltar só. O mercado também deve voltar só depois da parada da data FIFA, que se inicia do dia 12 até o dia 20 deste mês, tá certo? Tem toda aquela história que envolve o nome do Ener Valencia, que entra em campo
nesse dia 11 desse mês, pela Copa da Turquia. Então, tem essa expectativa sobre a chegada do Ener Valencia e Arangues e Gabriel só depois da data FIFA, certo? Se tu não é inscrito, te inscreve no canal, ativa as notificações e deixa teu like. O repórter Matheus Fernando, até o próximo conteúdo. Tchau!